Bom dia, amigos. Tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional do nosso plano anual de leitura e hoje nós vamos fazer a leitura de um momento desafiador, um momento de falta de esperança, um momento de limite de Deus. Então, nossa leitura de hoje é sobre Números do capítulo 18 ao capítulo 20. Muita coisa acontece aqui e existe muita sabedoria para nós nos deleitarmos e refletirmos sobre a identidade de Deus e sobre os nossos comportamentos. Acredito que a frase mais importante aqui será: nem tudo aquilo que funciona, Deus aprova. Bom, nesse momento em que nós estamos na Bíblia, o povo ainda segue no deserto e eles estão vivendo algumas coisas milagrosas, mas ao mesmo tempo alguns juízos e desafios de Deus. Existem 3 versículos importantes aqui. Números 18, versículo 7 diz o seguinte: mas o sacerdócio eu dou a vocês por dom do serviço, e o estranho que se chegar morrerá. Deus aqui está separando pessoas para serem aqueles que vão trazer o sacerdócio de Deus. Hoje, muito talvez semelhante, o mais próximo disso, ao pastoreado, a servir a Deus. No Velho Testamento, o sacerdócio era algo exclusivo de uma tribo e exclusivo de pessoas. Então, pessoas que tentassem o sacerdócio, Deus estava aqui deixando muito claro que se eles forem chegar para fazer esse tipo de trabalho, eles morreriam. Deus estava tentando explicar de uma forma certa: aqueles que eu separei para servir e me adorarem na minha presença, trazendo sacrifícios, trazendo adoração, não que todo o povo não pudesse adorar, mas ele tinha separado um povo, ele tinha separado algumas pessoas, demonstrando a seguinte informação: santificação e pessoas separadas não podem ser misturados com aqueles que foram colocados para outras funções. Isso no Velho Testamento era uma forma de Deus passar uma mensagem entre aquilo que era santo e aquilo que não era. E de que Deus, na sua santidade, não estava brincando e que ele era como um Deus santo e puro, ele estava separando e comissionando pessoas para um chamado diferenciado. A mensagem aqui para aquele povo era: se eu separei alguém para santificação, não invente moda. Não pense que você, só porque está com vontade de fazer algo, deve fazer isso. Não vai funcionar, e no caso, como nós não temos o sacrifício de Jesus na cruz, haverá um preço muito pago a ser feito por isso. Segundo versículo que nós temos aqui é Números 19, versículo 2. Deus diz assim: esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou, dizendo: fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, perfeita, em que não haja mancha e sobre que não subiu jugo. Quando Deus pede sacrifícios de animais na Bíblia, ele normalmente faz isso para que a gente entenda que o pecado, ele tem um preço. Então os animais precisam ser pagos como preço de sacrifício na Bíblia, porque as pessoas cometiam seus pecados. E Deus estava dizendo, em outras palavras, o pecado tem um preço e ele vai ser pago. Se ele não for pago nessa vida, ele vai ser pago na morte. Então, aqui, quando Deus cobra isso, e é claro, tem todo um simbolismo em função do que acabou de acontecer na Bíblia, Deus está dizendo: olha, é necessário que vocês entendam que eu sou um Deus misericordioso, que eu tenho amor, que eu tenho paciência, mas que tudo que é feito de errado vai ser cobrado. Então, toda vez em que Deus levanta um sacrifício de animais, de ovelha, de novilha, de pombas, de agradecimento pelo pecado, Deus está tentando passar uma mensagem para aquele povo que, por mais que ele é um Deus de amor, que cuida, que ama, se você não andar nos caminhos dele, alguém vai pagar o preço. E nós vemos isso no Novo Testamento, de que Jesus pagou o preço pela humanidade. Chega a um ponto em que os judeus já tinham entendido, de certa maneira, que o pecado, ele sempre ia ser cobrado. E nós terminamos com Números, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: porque vocês não creram em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, eu não introduzirei essa congregação na terra que eu lhes tenho dado. Moisés, aqui durante esse tempo,
Ele fere a rocha ao invés de tocar na rocha. Funciona, mas não significa que Deus aprova. Alguns deles desobedecem a Deus, e por esse motivo Deus deixa muito claro que eles não vão entrar na terra prometida. Mesmo sendo pessoas chamadas por Deus, tendo propósito em Deus, vivendo com Deus, enxergando os milagres de Deus, aqui nós temos um bom referencial de que não é só porque nós começamos bem que nós vamos terminar bem, ou de que só porque nós estamos envolvidos em um propósito que nós vamos colher os frutos dele. Viver com Deus necessita constância. Viver com Deus e para colher os seus frutos necessita obedecer a Deus continuamente e não só reproduzir algumas coisas que funcionaram no formato de outras pessoas. Eu encerro com a seguinte frase teológica de A.W. Tozer: a coisa mais importante sobre nós é o que pensamos a respeito de Deus. A maneira como você enxergar a Deus vai ser a maneira como você vai se relacionar com Ele. Se você enxergar Deus como um grande tirano, você vai fugir dele. Se você enxergar Deus como um pai, talvez você vai amá-lo. Se você enxergar Deus como aquele que tem a verdade e a sua palavra deve ser obedecida, você vai obedecê-lo. Então é assim que eu me despido de você nessa manhã. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que você possa refletir sobre o nosso devocional de hoje e que Deus abençoe todo o teu dia.